Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre um personagem que sou muito fã já tem anos. Isso mesmo, iremos falar sobre Sanji de One Piece. A oportunidade para fazer esse vídeo veio do último capítulo do mangá 931, no qual vimos Sanji passar por um incrível power-up. Sendo assim, no vídeo de hoje iremos falar sobre a evolução de poder do cozinheiro do Chapéu de Palha, desde seu início no East Blue até o último power-up visto no capítulo mais recente do mangá. Então se você é Team Sanji ou um grande fã de One Piece, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Seu like e inscrição ajudam muito a trazer mais vídeos de One Piece para você. Recado dado e bora pro vídeo. Antes de começar a análise, irei explicar um pouco sobre como ela irá acontecer. Irei explicar a evolução de poder de Sanji entre os aumentos de sua recompensa e principais oponentes que o mesmo enfrentou durante sua trajetória. Sendo assim, o nosso primeiro período de evolução de poder começa com Sanji ainda no Baratie no East Blue. Sanji foi treinado por Zeff, o qual foi responsável não somente por treinar as habilidades de combate de Sanji e sua maestria na cozinha, mas também ajudou a moldar seus valores, como por exemplo, jamais ousar machucar uma mulher. Zeff muitas vezes foi duro com Sanji, mas o tratou como um verdadeiro filho, o preparando para o mundo de aventuras que ele iria ter pela frente. Sanji e Zeff compartilham do mesmo sonho de encontrar o All Blue, e foi isso que tocou o coração de Zeff quando o mesmo encontrou Sanji ainda criança e o salvou quando o navio de ambos naufragou. Zeff, além de salvar o pequeno Sanji, ainda deu toda a sua comida a ele para que Sanji pudesse sobreviver. Após 47 dias no anime, 85 dias no mangá, Sanji descobriu que Zeff havia dado toda a sua comida a ele. E Zeff fez a promessa que caso ambos sobrevivessem a isso, ele iria abrir um restaurante no mar e servir a qualquer um que tivesse fome, seja ele um pirata ou um marinheiro, e com esses valores totalmente insanos que Sanji foi moldado. Com seus anos de treino com Zeff, Sanji ganhou força física, agilidade e velocidade, além da capacidade humana. Isso, aliado ao seu estilo de combate baseado em chutes, o ajudou em diversas batalhas. Ao se juntar ao bando de Ruffy, Sanji coletou algumas grandes façanhas, bora falar delas aqui. Logo no início de sua jornada com o bando do Chapéu de Palha, Sanji teve algumas demonstrações de seu poder, como por exemplo ter derrotado um rei do mar com apenas seu chute e subjugado um subordinado de Arlong, Kurobe, na saga em que Ruffy, Zoro, Sanji e Usopp libertaram Nami do controle do Tritão. Levando em consideração que o Homem-Peixe tem dezenas de vezes a força de um ser humano, ter acabado com um dos subordinados mais fortes de Arlong mostra no mínimo que Sanji naquela altura já havia ultrapassado os limites de um humano comum. Um pouco mais pra frente na obra temos a saga de Alabasta, onde Sanji demonstra grande força ao lançar para cima e derrotar um crocodilo gigante de Crocodile. Ainda nessa saga ele enfrenta também Mr. Two, que possuía uma recompensa de 32 milhões de berries e derrota o Okama. Temos depois a minha saga favorita dentre de toda a obra, a saga de Enies Lobby. Cara, foi nessa saga que Sanji mais brilhou na minha opinião. Para resgatar Robin e o Chapéu de Palha partem para o confronto com a CP9 e Sanji enfrenta ninguém mais ninguém menos que Jabura, um usuário da fruta do cão modelo lobo. Jabura era o terceiro membro mais poderoso da CP9, sendo que em ordem de poder tínhamos Rob Lute com 40.000 Doric, Kaku com 2.200 e Jabura com 2.180. Lembrando que Doric era a unidade de medida de poder na saga de Enies Lobby, usada pelos membros da CP9, sendo que Kaku e Jabura tinham uma diferença mínima de 20 Dorics de força. E você lembra o esforço que Zoro teve para lutar contra Kaku? Foi uma luta extremamente difícil para o espadachim que ainda saiu vencedor. No caso de Sanji foi também uma luta bem difícil, mas ele mostrou uma superioridade enorme contra o lobo da CP9. Foi inclusive nessa luta que ele nos mostrou sua técnica Diable Jumbo, na qual ele aquece suas pernas a um calor extremo e adiciona o calor do fogo na potência de seus golpes. Não só isso, mas no futuro seu Diable Jumbo se desdobra em uma infinidade de técnicas. Com esse poder ele acabou com Jabura, o que ajudou em muito no resgate de Robin. E você achou que era só isso as competências de Sanji? Ainda tem mais. Ele é extremamente inteligente, tendo se demonstrado um grande estrategista tanto na saga de Alabasta como Mr. Prince, quanto na saga de Enies Lobby, que foi essencial para conseguir contra-atacar o Buster Call do governo mundial.
Sério, Sanji realmente mostrou seu valor e o reflexo em sua recompensa não poderia ser diferente. Após os acontecimentos de Enies Lobby, ele ganha um cartaz com a recompensa de 77 milhões de berries, uma quantia bem razoável para sua primeira recompensa, dado que mesmo Crocodile e Shichibukai tinham uma recompensa de 81 milhões de berries. O nosso segundo período de evolução de poder abrange todo o período pós-time skip de 2 anos em que Sanji treinou no reino Kamabaka, até o final da saga de Dressrosa. Sanji treinou com os Okamas, o qual lembra essa experiência como um treino no inferno. Muitos zombam de seu treinamento pois ele treinou com Okamas, porém eles não podem mesmo ser subestimados. Seu líder Ivankov é um dos líderes do exército revolucionário e muito poderoso. Sanji durante seus 2 anos de treinamento lutou contra os 99 mestres de New Kamakenpo da ilha, tendo roubado suas receitas. Ele correu tanto durante seus 2 anos na ilha que foi capaz de voar utilizando uma técnica muito semelhante ao Geppo da CP9. Não somente isso, mas com seu treinamento na ilha ele foi capaz de desenvolver seu haki do armamento e observação. Após esse período de treinamento, Sanji é capaz de acabar com um pacifista com apenas um chute, com a ajuda de um outro golpe de Zoro. Já no arco de Punk Hazard, vemos Sanji enfrentar de igual para igual Vergo, um dos subordinados mais fortes e leais de Doflamingo. Mas agora você deve estar se perguntando, o quê? Como assim Sanji passou mal com o Vergo, ele quase quebrou a perna, é mesmo? Vamos analisar um pouco melhor essa luta, tudo bem? Sanji vai ao encontro de Vergo para salvar os subordinados de Smoker. Na luta, Sanji desfere 2 golpes poderosos que tiram Vergo momentaneamente de combate. Ou seja, aí Vergo já foi mandado não uma, mas 2 vezes para longe por Sanji. Após ser lançado à parede pela segunda vez, Vergo começa a ficar mais sério e a luta entre ele e Sanji começa a ficar mais acirrada, com os dois empatando em diversos chutes. Sendo que em um desses confrontos, Sanji parece ter sofrido um dano de sua perna, possivelmente até quebrando-a no processo. Levando isso em consideração, você viu o que aconteceu com Sanji. Ele fez uma cara que estava tendo dificuldade, nada mais que isso. Ele, por exemplo, não mostrou nenhum dano em sua perna após a luta. Estava bem, correndo sem problemas. Quem com a perna quebrada faz isso? Sanji simplesmente não mostrou nenhuma consequência após sua luta contra Vergo. Na verdade, após ele receber esse dano, ele continuou lutando e foi Vergo quem saiu correndo, pois o lugar estava se enchendo de gás. Em resumo, não podemos subestimar o poder de Sanji com base nessa luta, pois ainda assim ele realmente lutou de igual para igual contra Vergo. Já em Dressrosa, Sanji enfrenta Doflamingo, o qual reconhece a força de Sanji. Porém, após a troca de alguns golpes, Doflamingo consegue controlar Sanji, que acaba sendo salvo por LOL. Levando em consideração que Doflamingo já controlou até mesmo Josu de Diamante, é razoável que após Sanji ser controlada por seus fios, Doflamingo acabe por levar a melhor contra o cozinheiro do Chapéu de Palha. Após os acontecimentos da ilha de Dressrosa, a recompensa de Sanji aumenta para 177 milhões de berries. Agora vamos para o nosso terceiro período de evolução de poder, que abrange a saga de Zou e Whole Cake Island. Em Zou, Sanji aceita um casamento arranjado com Charlotte Purin para que pudesse salvar seu bando. Então ele parte para a ilha Whole Cake junto de Capone Bege. Não irei alugar aqui tudo o que aconteceu nessa saga porque foi simplesmente muita coisa, mas é muito legal mostrar aqui alguns incríveis feitos de Sanji. Whole Cake foi palco de apresentação de uma nova tier de poder, a dos Inunkous, sendo que fomos apresentados não somente o poder assustador de Big Mom, mas também de todo o seu bando, como os 3 generais Doce e seus ministros, como por exemplo Charlotte Daifuku e Oven. Por que falei isso? Para contextualizar que Sanji rivalizou com inimigos muito poderosos dentro dessa saga. Bora falar de cada um deles. Primeiro, com relação aos Vinsmokes. Sanji simplesmente se mostrou muito superior a quase todos eles, como quando levou a melhor contra Yonji e Niji. No caso da luta contra Niji, Sanji estava claramente muito superior na luta, porém Sanji deixou de lutar quando seus irmãos ameaçaram Zeff e o Baratie. Caso não fosse essa ameaça, Sanji teria com certeza acabado com Niji, dado que também superou Yonji sem problemas. Agora, com relação ao bando de Big Mom, Sanji simplesmente se mostrou bem poderoso quando, por exemplo, resgatou Chiffon e ao mesmo tempo tirou Oven momentaneamente de combate sem que o mesmo conseguisse ver o que aconteceu. Foi uma incrível demonstração de velocidade. Já no casamento, Sanji foi capaz de desviar até mesmo dos ataques de Katakuri, demonstrando uma grande proficiência no uso do Haki da observação.
Não somente isso, mas Sanji ainda foi capaz de lutar contra Oven e Daifuku ao mesmo tempo, sendo que chegou até mesmo a tirar Daifuku de combate com seu ataque. Sendo assim, após sua atuação na ilha Whole Cake, Sanji teve um grande aumento de sua recompensa, que passou a ser de 330 milhões de berries, sendo a segunda maior do bando e ultrapassando até mesmo a recompensa de Zoro. Agora chegamos ao nosso quarto e último período de evolução de poder, pequeno gafanhoto, que abrange a saga de Wano. Sério, o Wano realmente tem indícios que será uma das melhores sagas de todas, dá só uma olhada. Após os acontecimentos da ilha de Whole Cake, Sanji recebe um cilindro com o número 3, que continha nada mais nada menos que uma Raid Suit, feita pela Germa 66. Sanji estava relutante em usar o traje, dado que não tinha vontade de usar algo feito pelos Vinsmokes que tanto desprezava. Porém, já em Wano, ao ver a destruição que um dos astros principais, Page One do bando de Kaido, estava causando na capital das flores, Sanji decide enfrentá-lo. Porém, o bando do Chapéu de Palha está infiltrado em Wano e não pode deixar seu disfarce para se meter em lutas que comprometeriam sua missão. E como ele pensou em fazer isso sem perder sua identidade? Isso mesmo, ele decidiu usar o traje que os Vinsmokes deram a ele. Nesse ponto, Sanji fez uma análise muito racional sobre deixar o orgulho de lado e lutar de forma inteligente. Não somente isso, mas ele admite com todas as palavras que utilizar o traje não o torna parte da Germa, muito longe disso. Dado todos esses fatores, Sanji utiliza sua Raid Suit e se torna o guerreiro misterioso Stealth Black ou o Soba Mask. Apesar da parte cômica relacionada à transformação, o seu traje lhe traz diversos benefícios, como por exemplo, aumento das capacidades de seus atributos básicos como defesa e ataque devido ao aumento da aceleração e capacidade de flutuação. Achou que era pouco? Beleza! Sanji ainda ganhou o poder que mais desejou em sua vida, o da Sukesuke no Mi, ou seja, ganhou a habilidade de ficar invisível. Cara, você sabe o power up tremendo que Sanji ganhou com esse traje? Foi como se ele tivesse ganhando uma Akuma no Mi versão turbinada, dado que não ganhou somente os poderes da Sukesuke no Mi, mas também teve um aumento em todos os seus atributos básicos de poder. E cara, a Sukesuke no Mi não é pouca coisa. Só pra você ter uma noção, sabe quem possui o poder da invisibilidade dessa Akuma no Mi atualmente? Um dos membros mais poderosos dos Piratas do Barba Negra, Shiryu da Chuva. E Sanji tem esse poder de uma versão melhorada, mano, olha que insano. Com esse poder, Sanji então parte para cima de Page One, que sente bastante o golpe dado por Sanji e acaba tendo que mudar sua forma para combater o cozinheiro. Não somente isso, mas Sanji leva um golpe certeiro de Page One e não sente praticamente nada, dado que teve um grande power up em sua defesa graças a Raid Suit. Sanji simplesmente mostra grande superioridade a Page One e acredito mesmo que irá derrotá-lo sem tantos problemas. Isso nos faz pensar em qual será toda a extensão de seus poderes. Ele mesmo diz que irá pedir a Usopp e Franky para que façam um novo design de seu traje, ou seja, podemos esperar uma melhoria em sua Raid Suit, assim como tivemos a melhoria do Clima Attack de Nami e do Kabuto de Usopp. Isso levaria Sanji a ter novamente um grande power up, o que poderia colocá-lo até mesmo no nível de All-Star, dado em que seu nível atual ele enfrenta facilmente um dos mais poderosos dos astros principais. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Não concorda que Sanji ficou overpowered com seu novo traje? E uma pergunta que existe há anos: quem é o mais forte, Sanji ou Zoro? Será que Sanji finalmente ficou mais forte que Zoro? E é com essa pergunta polêmica que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por ter assistido e até o próximo vídeo.